Salve, salve, meus amigos do segundo ano do Colégio Águia Master. Tudo bem, meus queridos? Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas aí nessa quarentena? Espero que, dentro do possível, tudo certo. Estou morrendo de saudade de vocês. Estou mesmo. Não é para falar da boca para fora. Vocês sabem o tanto eu gosto de vocês. Tanto que na nossa live para tirar dúvidas, né? Vocês tiraram menos dúvida e a gente ficou conversando mais, né? Mas houve algumas dúvidas tiradas. Lembrando que nessa quarta, novamente, teremos a nossa live para tirar algumas dúvidas sobre o conteúdo de hoje, no caso. E hoje vamos ver, meus queridos amigos do segundo ano, o capítulo 5 de Filosofia, Visão Moderna sobre o Ser Humano. Tá certo, meus amores? Então podem aí se dar um pause nesse momento aí no livro. Se vocês não tiverem com o livro, dá um pause, pegue o livro. Se caso tiverem com o livro, já podem tocar para frente que nós vamos que vamos. Gente, o que vai discutir? Qual é o objetivo principal desse capítulo aqui, que é o capítulo 5? É mostrar como há uma mudança na percepção do que é o ser humano da antiguidade e da Idade Média para o mundo moderno. Então, o mundo moderno ele constrói uma nova compreensão sobre o que é ser humano. Vocês lembram que a gente falando, né, algumas vezes, que o Renascimento ele representou um grande rompimento nas ideias humanas, não é, meus queridos? Eu esqueço de olhar aqui na câmera, fico olhando para mim, eu lembro às vezes, né? Muitas vezes, meus queridos, a Idade Média, desculpa, o Renascimento, ele representa um corte abrupto na forma como o homem pensa a si mesmo, né? Lembra a gente fala, quais são as características do Renascimento, né? O antropocentrismo, o racionalismo, o individualismo, né? Marcaram-se, então, uma grande mudança na forma como o homem se enxerga a própria essência humana, tá certo? Então, por exemplo, para a gente começar a pensar a forma como o ser humano estabelece o seu conhecimento enquanto tal, a gente tem que voltar um pouquinho, né? Como que os gregos antigos, né, a filosofia grega, ou até mesmo a igreja cristã enxerga a relação do homem, né? O homem como sendo um ser intermediário entre o cosmos, né, entre Deus, no caso da igreja cristã, ou entre um cosmos, uma lei natural, um cosmos, e os animais, né? Então, sempre nos colocou como um ser que está em uma intermediação entre esses dois mundos. Então, a gente tem um animal, né, um animal comum, né? E nós temos essa energia maior, essa força que o cristianismo chama de Deus, né? Os gregos chamavam de era uma certa energia, uma força cósmica, uma força criadora, né? Um primeiro motor de criação, como diria Aristóteles, né? E o ser humano se encontra nesse meio estágio, né? Nesse meio do caminho entre essas duas ações, né? E a modernidade vai começar a dar uma negada a essas compreensões do homem desta forma, né? Então, o mundo da filosofia moderna, a gente vai ver três autores aqui, né? Dentre vários, para a gente compreender essa mudança de percepção. Para iniciar essa compreensão, a gente inicia com um filósofo italiano que chama Giovanni Pico della Mirandola. Pico della Mirandola, tá certo? E esse filósofo ele diz que a dignidade humana, né, ela está no fato de nós termos sido criados sem modelos, tá certo? Na verdade, começa a ser um dos grandes pontos de debate no campo da modernidade a liberdade. O Pico della Mirandola, ela já vai trazer as primeiras reflexões acerca da especificidade do humano, a especificidade humana, ser a questão própria de possuirmos liberdade. Ele não fala ainda claramente, mas já se dá a entender isso, sabe, meus queridos? A liberdade passa a ser um ponto onde a filosofia ocidental, a filosofia moderna,
começa a se apegar muito nas suas construções de mundo, tá certo? A ideia do livre, da liberdade. Tanto é que quando o Pico della Mirandola estabelece aqui que a dignidade humana ela se faz a partir pelo fato de que a gente é criado sem modelos, tá certo? Ele está configurando que por não termos nós criações com modelos, não ser criado de modelo nenhum, a gente tem a liberdade de criar o nosso próprio modelo, tá certo? Então ele está dizendo ali, né, ele está nos colocando enquanto tal, que Deus, então, né, aquela configuração cristã, dizia que Deus, nos dias de criação de Deus, né, das coisas, foi dando propósito para cada coisa. Chegou na hora de criar o homem, já não restava, não tinha mais nenhum propósito para nós. Então a nós foi dado livre-arbítrio. E ao ser dado livre-arbítrio para nós, nós somos um modelo inacabado, tá certo? Olha só que legal essa frase dele aqui. Lá na página 33, tem um balãozinho lá, aquele balãozinho de citação do próprio autor, que diz assim, ó: se não te demos, Adão, nenhum lugar determinado, nenhum aspecto que te seja próprio, nem dom particular algum, foi a fim de que o lugar, o aspecto e os dons que tu mesmo terias desejado, tu os tenha e possua segundo a tua vontade, a tua ideia. Para os outros, sua natureza definida é contida pelas leis que estabelecemos. A ti, nenhuma restrição te contém. É de seu próprio julgamento, ao qual eu te confiei, que permitirá que tu definas a sua própria natureza. Se não te fizemos nem celeste, nem terrestre, nem mortal, nem imortal, foi a fim de que, dotado, por assim dizer, de poder arbitral e honorífico de moldar e modelar-te a ti mesmo, tu te des a forma de tua preferência. Olha só como ele define a própria ação. Então, rompe a ideia, por exemplo, de que o homem é um animal racional, que o Aristóteles nos trazia, né? Ele traz uma configuração que a própria natureza do homem é que ela não existe natureza humana, tá certo? Olha, essa é a grande mudança no pensamento que a modernidade traz. Se antes, né, na Grécia, por exemplo, se buscava muito qual era a natureza humana, se na filosofia cristã se definia essa natureza humana, na questão da criação de Deus, a modernidade, então, diz que o homem é um modelo que não está pronto, que não tem uma natureza humana. Começa-se a duvidar da ideia de natureza humana. Compreenderam? É o começo dessa construção. Vocês percebem que essa coisa do te dou e você se projeta, você se faz, é uma ideia que está muito ligada à liberdade, a questão de ser livre, né? Eu faço o que quero ser, da forma que quero ser, do jeito que quero ser, saca? Né? E continua, por exemplo, daí na página 34 lá, nós temos o Rousseau. Né? O Rousseau, um dos maiores pensadores lá do iluminismo, ele já vai trazer algumas reflexões um pouco diferentes, mas que vai nessa ideia. Né? Olha ali na página 34, fala assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo da página 34, fala lá, acompanha aí. Rousseau rejeita tais critérios e busca um outro critério, né? Então, o que ele está rejeitando? Os critérios de que o homem não é feito pela a sua origem não é a racionalidade, não é a linguagem, aquela coisa que os gregos e que a filosofia cristã dizia, né? Ele diz aqui, ó, a esfera da liberdade, libertar-se da natureza. É isso, justamente, o que faz o ser humano ser o que o torna diferente dos outros animais. É a sua perfectibilidade, a sua faculdade de se aperfeiçoar ao longo da vida. Tá certo? Então ele já está colocando, aí ele já fala do próprio nome, liberdade. A liberdade é o centro do pensar iluminista, né? E ela é o centro do pensamento nosso moderno, é a ideia de liberdade. Eu acho que não tem como a gente negar isso.
tá certo? Então, o que ele está falando aqui, né, meus queridos? Que o que nos faz justamente diferentes é essa liberdade de escolher o que somos, né? De que forma? Se o gatinho, né, meus amores, o gatinho não consegue deixar de ser gatinho. O gatinho, em nenhum momento, ele está andando e fala assim, não quero mais ser gato. Vou ser um aquário. Vou ser um aquário, um peixe, né? Ele não tem a capacidade de subverter e modificar a sua própria natureza, né? Já nós, seres humanos, temos, sim, essa capacidade. Não só temos, como a fazemos, né? A gente fica a todo momento lutando contra o nosso próprio instinto mais animalesco. A gente cria estruturas que vá contra esses instintos animalescos. Nós lutamos porque não achamos que o viés certo seja esse. Essa liberdade que nos faz próprio, diz o nosso querido Rousseau. Né? Por exemplo, a própria criação da democracia. A ideia de democracia, se vocês analisarem, ela tenta contra a ideia de seleção natural. Né? Ela tenta equilibrar as questões para que o mais forte não vença. Né? Isso é próprio da natureza humana, só a gente é capaz de negar a própria natureza da coisa e querer fazer uma natureza própria, nossa. Nós fazemos o nosso destino. A liberdade é o grande elemento dessa busca, vai dizer o nosso querido Jean-Jacques Rousseau. E para finalizar o nosso debate de hoje, aqui do nosso querido capítulo 5, ele, né, senhores? Não tem como falar de liberdade e falar de ação que é o homem e a liberdade sem falar dele, o nosso queridíssimo Jean-Paul Sartre. Sim, o existencialista francês mais amado do Brasil. Ou não? O que o Sartre está falando, gente? Vai nesse referendo da liberdade. Quando ele fala lá, lembra daquilo, a gente já conversou sobre o existencialismo, que ele fala a existência precede a essência. Existem coisas no quais a essência controla e determina. O ser humano não é uma delas, de Sartre. Talvez seja a única que não é uma delas. Tá certo? Por exemplo, os instintos são determinações que fazem os animais serem como são. Tá certo? Um leão não vira vegetariano nunca, porque ele não tem a aptidão de negar a sua própria natureza. Compreende? Nós, já sim. Biologicamente, nem somos feitos para comer carne, e comemos. Né? Ou seja, nossos próprios instintos, nossas próprias ações, são ações de negação de propriedade. Então a gente não segue essência nenhuma. Tá certo? Por isso que ele vai dizer que a existência precede a essência. Ele já leva a ideia de liberdade em uma ação mais radicalizada do que todas, porque para ele nada determina o ser humano. Nada, meus queridos. Tá certo? Então o homem nada mais é do que as suas escolhas. E ele molda a sua essência. Não existe nada pré-definido e pré-determinado. Nada nos pré-molda. Então ele acaba com a sua visão indo contra o pensamento tanto do cristianismo, tá certo? Que determina o ser enquanto um sujeito derivado de algo divino, como ele também, com a sua visão, ataca frontemente as próprias ideias do próprio marxismo, que coloca o homem determinado pela história, tá certo? Ele nega esses dois campos. Para ele, existe uma ideia de liberdade que é estritamente radical, ao ponto que o homem não é determinado por nada. Por mais limitado que sua liberdade pode ser, sempre se confere a possibilidade de escolha, diz o Sartre. Ou seja, estamos sempre podendo escolher alguma coisa por aqui ou por ali, por mais limitado que for a nossa ação. Ou seja, somos nós que construímos, somos nós que nos moldamos. Então é a existência que garante e cria. Não existe nada determinado que nos faz isso, segundo o Sartre.
Não existe uma determinação histórica, como diz os marxistas. Não existe uma determinação metafísica, né, religiosa, como diz o cristianismo, né? Então ele vem com um interpério radical da ideia de liberdade, que começa a ser construído lá no século XVI e chega ao seu ápice lá no século XX. Acho que o existencialismo é o seu ápice, né? Da ideia da liberdade, da não determinação, do sujeito enquanto responsável por si mesmo, essa coisa toda. Então a visão moderna ela vai em um ritmo, em um caminho, né? De pensar o homem enquanto ser de liberdade, um ser de produção de liberdade, tá certo? E para finalizar a aula de hoje, vou dar aí voz ao nosso querido Jean-Paul Sartre. Diz Sartre: diremos, pois, que no caso do corta-papel, a essência, ou seja, o conjunto das receitas e das qualidades que permitem sua produção e a definição deles, né, a essência, precede a existência. Assim, o conceito de homem, no espírito de Deus é assimilável ao conceito de corta-papel no espírito do industrial. O existencialismo ateu, que eu represento, declara que, se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito. E esse ser é o homem. Então o que ele está falando, né, meus queridos? O corta-papel, ele é feito para cortar papel. Ele não, a essência o criou para isso. Aquilo lhe serve e aquilo ele vai fazer o resto da vida. A essência precede a existência nesse caso. Agora o homem, isso se modifica. A existência precede a essência, porque o homem é que constrói a sua própria essência, a sua própria forma de ser. E assim, com as ideias do nosso querido Jean-Paul Sartre, nós encerramos hoje a nossa aula. Tá certo, meus amores? Tudo de bom, um ótimo final de semana para vocês. Não esqueçam, eu vou deixar lá também, de fazer o resumo desse capítulo 35, bem como as questões da página 36. Né? São poucas questões, vocês estão com sorte, queridos. Tá certo? E prestem muita atenção nessas aulas e nesses resumos, gente, porque a nossa grande avaliação será pautada nela. Vamos ter que meter essa cacholinha para pensar. Beleza, amores? Tamo junto. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe a todos e vamos que vamos. Até semana que vem. Ah, não, tem aula de sociologia daqui a pouquinho também. Tchau.